Soltei. Já tá ao vivo. Já tá ao vivo. Glória a Deus. Nós estamos entrando aí ao vivo. Glória a Deus. Enquanto elas louvam o Senhor, vamos meditando aí.
Glória a Deus, nós estamos aqui mais um dia adorando ao Senhor. Eu quero convidar você para estar orando. Eu quero convidar você para estar orando comigo, para que Deus possa nos ajudar nesse dia. Nós vamos fazer aqui uma live juntamente com você. E na verdade eu quero fazer uma pergunta para você. O que é a igreja? E qual o seu propósito? O que é a igreja para você? E qual o seu propósito? Me ajude aí. Mande aí as suas considerações. O que é a igreja para você? O que é a igreja? Qual o propósito da igreja? Nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu quero convidar a irmã Kedma para estar comigo aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja. É mais aqui para mim não ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da irmã Kedma, que promete. Quero louvar a Deus por a vida de vocês que estão presentes conosco, ao vivo. Deus tem uma palavra no coração de vocês também. Eu creio que vocês vão aprender. Nós vamos estar orando primeiramente. Deus, nesta oportunidade, eu quero te adorar, Senhor, na beleza da sua santidade. E eu sei que a tua bondade, Senhor, supera todas as coisas. Pai de poder, o teu conhecimento, a tua sabedoria, ela é sobrenatural. Ó Deus eterno, venha nos abrir nosso entendimento e que teu Espírito Santo possa estar conosco a cada dia, a cada hora, em cada batalha, seja ela material, espiritual, seja ela na área da saúde, que o Senhor possa dar vitória a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor não quer. Bem? Eu quero começar perguntando para a irmã. A primeira pergunta para nós entrarmos: o que a irmã tem como igreja? Igreja, por um lado, a noiva de Cristo, somos nós, e por um outro lado, um lugar de comunhão com os irmãos para vir adorar a Deus. Então, lugar de adoração a Deus, comunhão com Deus, e um lugar de comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui um amigo meu para responder também essa pergunta, na visão dele, o que a igreja é para ele. Quero convidar aqui, deixa eu ver aqui, o irmão Edivaldo. Tem que responder, irmão Edivaldo. Rapidinho. Não sei responder isso aí não. O que você acha? O que a igreja representa para você? Chega aqui atrás que você vai ver. Aqui. Som. Aleluia. É o dele. Irmão Edivaldo, vem aqui, pode responder daqui. Não pode responder algo que sai. Foi que a nossa irmã aqui falou, né? Sim. Foi que é isso aí também, né? O que a igreja representa na sua vida? Para você. Também procurar a palavra. Isso bem também, né? Lugar de refrigério? Sim, realmente. Lugar de refrigério. Exatamente. Então, lugar onde você poderia estar em casa tendo contato com Deus, mas aqui é onde você tem um contato maior com Deus. Melhor. Mas faz em casa. É isso aí? Acho que é pouco, né? Deus abençoe pela sua ajuda. Obrigado, irmão Edivaldo. Glória a Deus. Teve alguém que correu ali. Eu percebi que tinha mais um me ajudando ali. Glória a Deus. Ei, irmã Kedma, hoje é nosso estudo é um estudo bem simplório para as nossas vidas. A irmã Kedma falou que a igreja é a noiva
Cristo. Foi isso? Ela é noiva de Cristo. A irmã Kétima também falou que a igreja é lugar de comunhão com os irmãos. Então é bem verdade, irmã Kétima, que cada um vem para a igreja. Há duas linhagens de pensamento aí. Há duas linhagens de pensamento. Tem pessoas que aderem à igreja como o lugar aonde o prédio, quatro paredes. Mas na verdade a igreja, ela não é em quatro paredes. Na verdade a igreja somos nós, em primeira instância. Só que não existe igreja sozinha. Só é igreja quando eu tenho comunhão com o irmão. Então, é como se fosse assim. Quando é igreja? Quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. Então, a igreja maior é aquela que vive em comunhão. É claro que a igreja somos nós, entendemos claramente isso. Só que entende que a igreja Daniel, igreja eu preciso ser fortalecido. E como é que a igreja unida, uniforme, ela pode me auxiliar, ou ela pode me ajudar? Nós conversamos agora aqui com o irmão Divaldo. O irmão Divaldo disse que a igreja traz refrigério para ele, porque no lar dele não é a mesma coisa. Ele faz parte da igreja, porém sozinho, ele é como se fosse nosso. É como se nós tivéssemos... Como? A irmã Kétima está falando aqui, um peixe fora d'água. Pode soltar a voz, viu, irmã Kétima? Um peixe fora d'água. Verdade é que nós precisamos estar em comunhão. Então a igreja, ela serve para alguns propósitos. Alguns propósitos da igreja, ou 3 vertentes da igreja. Uma, por que a igreja foi... Por que a igreja nasceu? Por que a igreja, ela teve a intenção, vamos falar assim, Jesus quis criar a igreja? Bem verdade que eu, na minha visão, que a igreja, ela tem, como a irmã Kétima disse, ela tem um fator de adorar ao Senhor. Então, o primeiro fator, fé. Sim, né? Fé. Glória a Deus. Nós estudamos aí a Bíblia Sagrada durante 4 meses. 4 meses. E dentro desses 4 meses, nós, em cima da nossa fé, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Porém, é como se você criar uma regra. Seja ela, vamos colocar aí, do esporte. Seja ela lá, fala aí o esporte. Futebol, o brasileiro só joga no futebol, né? O brasileiro, a primeira coisa que ele fala é do futebol, porque é o nosso forte. O futebol, a regra do futebol sem ação, sem os jogadores, ela vale para alguma coisa? Não. No futebol tem as suas regras, mas as regras só podem ser colocadas em pauta. Por exemplo, o juiz só pode apitar o jogo, falar que é pênalti, escanteio, falta, se tiver o jogo correndo, ou seja, se tiver em ação. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é feita para o povo de Deus. Para o povo de Deus ter um norte. Um norte. São livros históricos, são salmos, são hinos, são cânticos, são poesias, são proféticos, né? Livros proféticos, Kétima. E o que eu quero trazer? O que adianta eu ter conhecimento da palavra
e não estar em ação. Em ação. Eu quero perguntar para você, o que é a igreja para você? Muitos vão falar, é o lugar de ouvir a palavra. Muitos vão falar, é o lugar de cantar. Outros vão falar, é o lugar de adorar. Mas na verdade, na igreja é um lugar de aprendizado. Eu falo que a igreja cresce em 3 vertentes. Ela cresce para fora, ela cresce para dentro e ela cresce para cima. Então, eu falei aí, ela cresce para fora. Como é que ela cresce para fora? Irmã Kétia, como que ela cresce para fora? Evangelismo. Hoje em dia, nós vemos que nós fizemos um evangelismo aqui, no culto ar livre, 3 domingos atrás. Não precisa fazer de novo. Precisamos fazer de novo. Porque a palavra do Senhor, ela não pode estar presa. Ela não é para nós. A palavra, ela não é só para nós. A palavra é para quem está lá fora também. Por isso que Jesus, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para entrar na igreja, para receber a salvação, preciso crer e ser batizado. Aí, alguém que não foi batizado pode alcançar a salvação? Em que parte? Tipo, quando, digamos que um idoso cheio de já está com os 70 e uma vai cacetada, e ele está com algum problema assim, de saúde, está à beira da morte. E ele decide aceitar Jesus, e nisso ele fala, ele aceitou Jesus, só que não deu tempo dele se batizar. Sim. Mas e se ele teve tempo, teve oportunidade de aceitar Jesus e renunciou ao batismo? Eu acho que já não. Irmã Kedman, vamos imaginar comigo aqui. O batismo é como se fosse o selo da minha fé, ou o selo daquilo que eu acredito. Então, como que eu vou mostrar para Deus que eu acreditei nele? Demonstrando com as minhas obras que eu creio. Então, não basta eu conhecer a palavra. Eu preciso entrar pelo caminho. Então, eu entro na igreja. Então, a igreja cresce para fora e ela cresce para dentro. Olha aqui que eu falei, olha, a igreja cresce para fora, para me ganhar nos outros. Mas a igreja cresce para dentro. Para dentro. Todas as vezes que eu reúno com os meus irmãos, por isso que é importante, e nós estamos sofrendo bastante nos últimos dias, acostumado com as nossas igrejas, com as nossas vigílias. Falar nisso, sou saudade das vigílias. Muito em breve, irmão, o fogo vai pegar, viu, irmão? A madrugada inteira, muito em breve, nós vamos estar aqui com a nossa igreja lotada aí. Quero dar um abração a todos vocês da vigília, viu? E nós já temos novidade aí. Acabar esse negócio aí, o governo liberando nós direcionar nossa vigília, nós vamos voltar aí a todo vapor, ou em glória, né? Glória a Deus, cheio da glória de Deus, né? Então, na igreja, a igreja ela cresce para dentro e ela cresce para fora. Opa, cresce para dentro, cresce para fora. Então, olha, cresce para dentro. Quando eu ouço, eu cresço para dentro, viu? Mas quando eu falo, tá entendendo? Vai crescer para fora. Por exemplo, você está alcançando aí, a igreja está alcançando até você.
E esse é o poder. Se você acreditar que você está na igreja, que você é a igreja não pode funcionar sozinha. Se tem você do outro lado e eu do lado de cá, completou. Ela precisa de ela precisa de confirmação. Aonde 2 ou 3 confirmar na terra, que será ligado na terra, será ligado no céu. Então a igreja ela precisa de confirmação. A igreja ela não é solitária. Ela não pode ser solitária. O pastor não faz nada sozinho. O pastor não faz. Não adianta o pastor pregar se não tiver alguém para ouvir. Então, só vai crescer para fora se tiver alguém para ouvir. Então a igreja ela cresce para dentro e ela cresce para fora. Outra coisa que acontece na vida da igreja, é bem verdade que ela cresce para cima. Mas antes de nós termos um contato espiritual, uma força espiritual, muitas vezes nós chegamos humildemente na casa do Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, aceitamos a Jesus, confessamos a Ele os nossos pecados, e quando nós confessamos o nosso pecado, a verdade a igreja cresceu para dentro e ela cresceu para cima. Por que ela cresceu para cima? Porque ela começa então a dar o elo. O elo foi criado a igreja. Então, o propósito que Deus criou a igreja foi para salvação. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Compartilhe comigo aí, me ajude nessa live. O que está acontecendo nos dias de hoje? Muitas pessoas confundem a igreja, muitas pessoas usam Casa da Moeda, falar, eu vou lá porque lá eu vou ter uma mudança de vida. Bem verdade que a igreja, você vai crescer, ela vai crescer tantos irmãos aqui dentro. Quando eu falo crescer para dentro, ela pode crescer em números aqui dentro, em união, tá? Como pode crescer espiritual, particularmente cada pessoa. E na verdade nós entendemos quando uma igreja está firmada. Quando é que nós sabemos que a igreja está firmada? Tem espiritual, acho que já forte, valendo assim, não sei explicar. Exatamente. Quando nós vamos saber que a igreja está em atividade, é quando ela está no conceito espiritual, ela cresceu no conceito espiritual. E é bem verdade que ninguém cresce no conceito espiritual sozinho. Nós precisamos de ajuda, porque na verdade a maioria de nós chegamos prematuros aqui, sabendo o que era a Bíblia, mas tendo uma noção somente do livro da capa preta, né? E fala, olha, aí é a palavra de Deus. Falar em palavra de Deus, quantas pessoas idolatram esse livro. Idolatra esse livro, é um perigo. Porque a Bíblia, embora ela é a palavra de Deus, mas não é ela que é para ser idolatrada. Não é ela que tem que ser. Ah, pastor, mas ela não é a palavra de Deus? Preste bem atenção. A palavra de Deus, ela só é quando tem a igreja para transmitir. Então, imagine, irmã Kedma, esse livro está aqui, ó, dá licença. Você que é supersticioso, dá licença. E aí? O que esse livro pode fazer para nós ali? Nada. Mas quando eu uso, olha, ela aqui, eu uso ela aqui, eu vou ler um versículo, quer ver? Versículo, deixa eu me ver. 13 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter
elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Opa! Vou ler de novo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha que versículo maravilhoso, irmã Kédia. Fala, olha, eu dou graças a Deus por Deus ter escolhido vocês para a salvação desde o princípio. Opa, coisa maravilhosa. Aí você fala, opa, Deus me elegeu desde o princípio. Aí ele vai falar lá, em santificação. Então, quando é que você é elegido ou escolhido desde o princípio? Quando você vive em santificação. Aí ele vem. Santificação do Espírito e fé da verdade. Quando ele está falando aqui, fé da verdade, por que ele não falou simplesmente e da fé? Ele falou e da fé da verdade. Por quê, irmão? Fé tem muitas. Mas fé da verdade é uma só. E é isso que nós fomos elegidos. Para a nossa verdade, a nossa santificação, ou seja, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus, porém, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu e não só nos escolheu, Ele nos elegeu para ser igreja, irmã Kédia. Igreja santificada no Espírito Santo. Ou seja, quando eu falei que ela cresce para dentro, viu? A partir do momento que eu entrei em comunhão com o irmão, o Espírito Santo, ele vai fazer que as palavras pronunciadas para a minha vida, então a palavra da verdade, o livro desta Bíblia, esta palavra, ela vai servir para me santificar. Ela vai servir para me santificar na fé da verdade. Que fé da verdade? Do conteúdo bíblico. Conteúdo bíblico. Que conteúdo bíblico é esse, pastor? Conteúdo bíblico é este, Ivan Carolyn, que desde Gênesis a Apocalipse ele anuncia. De Gênesis a Malaquias, ou início de Mateus, ou início de Marcos, ou início de Lucas, você vai ver que início de João também fala sobre isso, o próprio João Batista falando, que ele veio preparar, e havia um após ele, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, até João Batista, a João Batista falava sobre a palavra da verdade, ou seja, a fé verdadeira. Que fé verdadeira? Num Deus que tudo pode, ou seja, esse que vai vir após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmã Kedma, quando eu entendo aqui João Batista falar com o Espírito Santo com fogo, eu entendo que ele santificará a vida do homem e da mulher, dos elegidos de Deus. Então a igreja, ela não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Mas quando ajunta, o que precisa fazer? O primeiro plano, eu não vou na igreja por uma causa, eu vou para mim crescer para dentro. Está entendendo? Então o primeiro propósito, eu vou crescer para dentro, para depois eu crescer para fora, porque você só pode falar daquilo que você sabe. Se você não conhece, como você vai falar daquilo que você não conhece? Foi a mensagem de domingo? Nós falamos sobre isso, Jesus falando para Nicodemos, ô Nicodemos,
Você precisa crescer para dentro. Né? Claro que não falou dessa forma, mas a mensagem foi isso. Ô Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas, você não entende? O que é terrena? Olha, você precisa nascer da carne e do espírito. Jesus estava mostrando para ele que ele precisava crescer. Ele precisava crescer. Então, é sobre isso que eu quero já, nesta noite, falar um pouco mais com você. Eu quero falar com você que não basta você ter consciência que você faz parte da igreja. Ah, eu sou da igreja. Muitos entendem a igreja como uma placa, né? Muitos entendem a igreja como parede. Mas na verdade, o que nós estamos dialogando aqui hoje com você, é que a igreja vai muito além disso. Você quer ver? Cita para mim aí uma igreja, o trabalho da igreja lá fora. Isso. Salvar almas. Salvar almas. Ótimo. Salvar alma. Mandamento de Jesus. Amar aos outros e amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros. Então, o papel da igreja. Amar a Deus e amar aos outros. Amar a Deus em primeira coisa. Então, a primeira coisa que o crente precisa ter, crescer para cima. Eu preciso crescer para fora. Opa, eu tenho que estender as mãos. Eu tenho que estender as mãos. Tem hora que a igreja, eu não posso crescer, irmã Kedma, muito, mas eu cresço até a senhorita. Então eu vou até a senhorita estica o braço para lá, e daqui a pouco as mãos todas estão juntas, estão unidas no mesmo propósito. Aí vem, às vezes o pastor, o que ele pode fazer, muitas das vezes é ensinar. Ensinar por quê? Porque ele já aprendeu. É bem verdade que diz o ditado que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então a primeira coisa, senta para aprender. Então, primeira coisa, pastor, eu vou para a igreja para me aprender. Glória a Deus, irmão. Se você aprender a crescer para dentro, pode ter certeza que quando a igreja cresce no seu interior, ela vai resplandecer por fora. Porque o vaso cheio de glória, o vaso cheio de poder, ele vai ser transbordante. Você vai entender que o evangelho não é só para você. A partir do momento que você cresce para dentro, viu? Você vai crescer entre os irmãos. Automaticamente, os seus irmãos vão saber, olha, aquele irmão ali, ó, ele é um homem de Deus. Por quê? Por causa das palavras dele. Aí a igreja começou o quê? Crescer para fora. A Bíblia diz, o que adianta alguém pedir-nos ajuda e nós despedirmos eles com palavra? E nós falar, Deus abençoe. A pessoa vai lá e precisa de uma alimentação. Volta daqui um mês. Daqui um mês quem está precisando de alimento é hoje. Então a igreja precisa se levantar. A igreja ela precisa fazer. É claro que não dá para a gente fazer tudo, né, irmão? Você há de convir comigo que não dá para a gente estender as mãos por tantas pessoas necessitadas. Mas o que eu quero mostrar? Se nós não conseguimos fazer tudo, mas vamos fazer pelo menos o que você pode. O que não pode é omitir e levantar as mãozinhas, né? Oh, Jesus, importante é minha comunhão com os outros, Deus abençoe os outros, e os outros passando necessidade. Então, nós temos que fazer o que estiver dentro do nosso alcance. Por exemplo, Departamento Jovens. Qual uma palavra assim de autoestima para algum líder de jovens para crescer para dentro? Autoestima, força de vontade. Eu vou pedir
pedir a participação daqui a pouco da irmã Kelly também, nessa mesma pergunta. Para ela crescer para dentro, o que você sugere para que os jovens possam se agregar mais? Buscar mais, orar, jejuar, ler um pouco mais da Bíblia, começar a pegar uma palavra da Bíblia, começar a explanar. E você sabe que tem hora nós crescemos para fora, quando nós crescemos para dentro? Aí você fala, quando nós crescemos para dentro, por exemplo, a irmã Kedman falou, orar, jejuar, buscar mais a palavra de Deus. É bem verdade que não adianta eu ir lá fora buscar, e não tiver um lugar preparado. Então a igreja, na verdade, ela tem que estar preparada. Eu falo sempre, meus amigos ouvintes, eu falo sempre que a igreja tem que estar um passo à frente da sociedade. Em outras palavras, se o mal maquina uma pestilência, a igreja, na verdade, com sabedoria, ela anda na frente. Por que ela anda na frente? Porque ela não é direcionada por ninguém atrasado. Então é direcionada por quem? Pelo Espírito Santo. Se ela é direcionada pelo Espírito Santo, a igreja está preparada para lidar com qualquer circunstância. Por exemplo, se chegar um jovem drogado, como falar com o drogado? Ah, mas eu não tenho experiência com drogado. Mas o Espírito Santo é aquele que coloca a palavra na nossa boca, que consegue atingir o coração. Então, se você tiver em jejum, a oração, conhecimento da palavra, conhecimento gerais, que precisa ter também. Se você tem um elo com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus departamentos, automaticamente isso vai transparecer a sua idoneidade, ou seja, quem é você. Então, o Espírito Santo é tão convicto na sua vida, que é como se você colocasse lá na sua casa, você comprasse as velas e falasse, olha, eu tenho 2 velas na minha casa. Aí apaga a luz. Você não deixou o fósforo preparado. Não deixou isqueiro, não tem luz. O que adiantou as velas? Nada, não adiantou para nada. É assim também nós achar que nós somos igreja e nós estiver sozinhos. Tem horas, irmã Kedman, do pouco do seu, da sua espiritualidade, para acender a vela, para acender a luz que há em mim. Ou seja, sou preparado para a virtude, Deus me chamou para que em mim, chamou. Mas se eu não for preparado, você está entendendo? Se alguém não me preparar, eu nunca vou saber para que sentido é o pavio. Olha, quem vai batizar com o Espírito Santo com fogo é Jesus. Ó, João Batista falando, aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é Ele que vai acender as nossas luzes. O que nós ajuntamos aqui para esse diálogo, os diálogos nossos deveriam ser mais frequentes. Para que, irmã Kedman? Para nós crescermos um com o outro. É bem verdade que tem hora que achamos que sabemos tudo. Mas o que nós precisamos saber? Que nós aprendemos até com uma criança. Aprendemos com o velhinho, e aprendemos com o mestre, e muitas das vezes aprendemos com uma pessoa mais ingênua. Você fala assim, esse daí não pode dar nada. Tem hora que até com louco você aprende. Meu pai dizia, deixa eu brincar aqui um pouquinho. Meu pai contava uma história de um homem que o pneu furou perto do hospital de louco. E na hora que
o pneu furou, o homem vai lá trocar, na hora que ele vai lá trocar, ele coloca os parafusos na beira da sarjeta. De repente começou a chover forte, a chuva levou os parafusos embora, e aquele homem ficou desesperado. Como é que eu posso resolver isso? Aí um estava lá na janela, um doido estava lá na janela, falou: olha, pega aí um parafuso de cada roda, vai dar 3, aí vai dar para você chegar lá onde você quer. Aí o cara perguntou assim: mas você não é louco? Ele falou: sou louco, mas não sou burro. O que eu quero para você? Não adianta você achar que você é dono da sabedoria. Não adianta você achar que você sozinho você vai conseguir. Você vai crescer sozinho. Não adianta você achar que o propósito de Deus, importante é Deus. Você precisa ter comunhão com os irmãos. E uma das coisas que nós crescemos para cima, irmã Kedman, é quando nós cumprimos o mandamento e a ordenança de Jesus. E uma das ordenanças de Jesus foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa ordenança de Jesus, ela não caiu por terra. E quando Jesus também estava indo embora, ele ordenou para que os irmãos ceassem, tomar e comer. Isso é meu corpo que é partido por vós, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Então a ordenança de Jesus é que a igreja, ela aceita Jesus, crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o Deus da Bíblia, que de Gênesis a João Batista falou que o Messias ia vir. E de Mateus a João, testifica da obra de Mateus a João, testifica da obra de Jesus no homem chamado Jesus. Mas do livro de Atos até o livro de Apocalipse, ou antes de Apocalipse, ou melhor dizendo, Judas, vai testificar de Jesus, ou de Jesus agindo através dos apóstolos. De Jesus agindo, ou por que não dizer, até os nossos dias, de Jesus agindo na vida nossa. Então a igreja é isso, irmã Kedman. A igreja é continuação da comunhão, é religação, é religar o homem a Deus. A igreja, ela vem fazer esse papel, e ela vem fazendo esse papel através de Jesus Cristo. Ou seja, um dia vai nascer um que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Aí vem, irmão, Jesus cumprido. Ou seja, de Atos, o livro de Atos testifica, o livro de Atos até hoje, testifica a obra de Jesus na vida dos apóstolos. Mas por incrível que pareça, todos os discípulos mostraram que Deus estava em Cristo, que Deus estava agindo em Cristo. E hoje, irmão, hoje Deus age em Cristo Jesus também na minha e na sua vida, através do seu Espírito Santo. E esse Espírito manifesta através do que? Da fé verdadeira, ou a fé da verdade, da fé que está em Cristo Jesus, ou no Messias prometido por Deus. Então vem aí, propósito de Deus na vida da igreja, crescer para cima. O propósito de Deus é que você cresça
na aliança com Ele cada dia mais. Mas cada dia mais você cresce com Deus através do momento que eu cresço uniforme. Opa! Eu cresço em união aqui na terra, nós vamos crescendo com Deus lá para cima. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia diz que é como o orvalho. Opa, ok. Salmo 133. Salmo 133. Este versículo é muito importante na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Qual o propósito, então? Qual o propósito de nós termos, então, essa... Olha aqui que diz o Salmo 133. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando está falando aí, ele fala como o orvalho de Hermon, é algo que é real, existe. Viu? É algo que existe, é coisa séria, coisa verdadeira, coisa que você pode botar a sua fé. Mas na verdade não é no orvalho, não é no monte. Na verdade que o salmista está dizendo, a bênção, a bênção é ordenada aonde? Através da comunhão. Então a igreja precisa crescer em comunhão. Só que a igreja não precisa crescer só em comunhão. A igreja precisa crescer em adoração. Primeiro ponto, nós viemos na igreja para adorar a Deus. Glória a Deus. Então você vem para adorar a Deus? Oh, coisa boa. Mas tem gente que vem para a igreja para ter comunhão com os irmãos, fazer um social. É bom? É válido. Mas você precisa entender o primeiro propósito. Tem gente que vem para a igreja para fazer um social. Opa, lá eu tenho amigo, lá eu tenho conversa, lá eu vou botar a conversa, jogar fofoca em dia. Ou fofoca não, crente não fofoca. Boas informações. Vou colocar as informações em dia. Então, tem pessoas que vêm para a igreja para receber cura. E a igreja só vale o dia da cura. E esquece que o propósito de Deus não é a cura da matéria, embora Ele levou sobre si todas as enfermidades. Certo? O propósito, então, é que Deus criou a igreja, irmã Kedma, para que não seja eu sozinho, seja eu mais você, mais a irmã Kedma, mais o irmão Divaldo, mais o irmão José, mais os que estão assistindo. Só vai ter sentido a igreja se nós estivermos num grupo, ou seja, pensando da mesma forma. A igreja é lugar que nós recebemos conselho? O que você acha? Sim. Tem pessoas que vêm para a igreja só para receber conselho, irmão. Eu já vim várias vezes para a igreja. Tem vezes que Deus usou eu mesmo para falar comigo mesmo. Eu falo, Senhor, eu preciso de uma palavra hoje. Eu preciso de uma confirmação. Chegar aqui, abrir a Bíblia aqui. Como eu falei, a Bíblia sozinha aqui, ela não tem efeito. Ela tem efeito se tiver o intérprete. Se tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Onde que é a morada do Espírito Santo? Em nós. Se é em mim, então a partir do momento que eu abrir o livro, ele vai falar comigo mesmo. Então lembra que o Apocalipse fala lá, foi na semana passada nós lemos, vamos lá,
capítulo 1, versículo 1 mesmo, parece. Capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do Senhor está próximo. Então, só vai ter sentido quando eu leio, quando eu ouço e quando eu guardo, pratico. Então a igreja vai tornar-se igreja quando eu coloco em prática. Então vem lá a vela de novo. 2 velas não servem para nada se não tiver a combustão, o fogo. Precisa do fogo para acender. Então, qual é a combustão do crente? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, você precisa ouvir a palavra. Você precisa receber conselhos. Tem pessoas que andam sozinhos, lê a Bíblia sozinho e não recebe conselho. Pobre e infeliz. Pobre e infeliz quando você anda conforme o seu nariz. Você precisa andar não como ovelha desgarrada, você precisa andar como ovelha que tem pastor. Precisa ser direcionado. Muitas vezes você tem até fé, mas a sua fé está colocada no lugar errado. Você precisa ter a fé da verdade. Você precisa ser direcionado para a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é aquele que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esta palavra, igreja, você só torna igreja, não é o dia que você vai para a igreja. Escute isso. Não é o dia que você vai cultuar que você torna igreja. É o dia que você põe a verdade na sua vida para pôr em pauta. Eu vou bater mais forte. Eu ponho a verdade na minha vida, eu creio, mas a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, o selo da confirmação do que eu creio é que? O meu batismo. Então, eu me prontifico fazer algo para ficar marcado no dia. Então, o dia do meu batismo, o dia do meu nascimento, do novo nascimento, foi quando eu me entreguei a Jesus. Quando é que eu provei para Jesus que eu entreguei para Ele? Eu fui batizado no anos 90, se não me engano, dia 26 de maio dos anos 90. Tem alguns dias já. E eu lembro que quando eu fui batizado, eu senti uma alegria tão grande dentro da água, irmã Kelly, que quando eu fui lá, meu pai, meu pastor, meu amigo, me jogou dentro da água lá, na hora que levantou, eu saí glorificando ao Senhor. Depois tinha um primo meu, Kleber, um abraço meu primo Kleber. Ele falou: olha, o pai do Daniel beliscou o Daniel lá dentro da água para que ele pudesse sair pulando. Mas na verdade, era o que, irmão? Era a combustão do Espírito Santo acendendo a luz que precisava brilhar. Então, não adianta você aceitar Jesus, ir para a igreja e não deixar a luz brilhar em ti. E tem muita gente que aceitar Jesus, já foi batizado, mas a vela dele está apagada. Precisa acender de novo. Então, igreja, ela só é igreja quando a palavra de Deus surte efeito nas nossas vidas. Se a palavra, vós não sois igreja. Só é igreja quem segue a voz do seu Senhor. Por quê, irmão? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, quem é a igreja?
ouve a voz de quem? De Deus, de Cristo, do Messias enviado. Quero terminar por aqui. Não adianta você ser igreja separadamente. Tá gostoso, né, irmão? Você cultuando em casa, tá gostoso. Mas não esqueça, você não pode andar sem pastor. Você não pode andar sem conselho. Você não pode andar sem você crescer para dentro. E a casa de Deus, quando nós reunimos 2, 3 pessoas, é para nós meditarmos no que o Senhor já fez no passado e o que Ele pode fazer no presente. Então essa é a convicção nossa, irmã Kedma, que a igreja do passado ela foi vitoriosa e nós, a igreja do presente, nós também vamos ser vitoriosos. A estrela do presente, ela está para brilhar. Está para brilhar por quê? Porque a glória do Senhor se faz sobre a vida da igreja. Se você nesta hora estiver sentindo uma alegria, estiver sentindo, como diz o outro, um arrepio, viu? Se estiver sentindo até um arrepio, pode ter certeza que a palavra entra no seu coração. Se a palavra entra no seu coração, ela entra para fazer mudança. Se você não selou ainda, não marcou para Jesus que você é dele, seja batizado. Mas pastor Daniel, amigo Daniel, ô Daniel, eu sou de outra religião. Se não te ensinaram desta forma, você está no caminho errado. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Jesus? Tem que renunciar. Tem que confessar os seus pecados. Vai confessar. E depois continuar fazendo a mesma tolice. Viu? Não. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará, ou tudo ele fará. Entrega, confia. Toma posse. E pode ter certeza que a partir do momento que nós tomamos uma decisão, o Espírito Santo vem para acender a nossa lamparina. Ele vem, aleluia, como diz João Batista, o que vem após mim batizará com Espírito e com fogo. Opa! Esse é quem pode dar poder do céu. É aquele que pode fazer você crescer em comunhão com Deus. Peço perdão das suas falhas e une-se a Deus. Cresça para cima. Cresça em comunhão com a igreja. Ceia. Ceia quando, pastor? Quando você receber essa palavra, viu? E for batizado. Venha cear conosco, viu? Toma posse da sua bênção. Em nome de Jesus. E eu creio, viu? Eu creio que a sua vida pode ser amparada nesta noite. Eu quero estar orando. Já. Kedma, tem alguma palavra a mais para falar? Sobre a igreja? Virtude da igreja? Glória a Deus. Então, nós aprendemos também que igreja não é feita somente dentro da igreja. A igreja não é para cultuar simplesmente, cantar os hinos, erguer a mão e adorar a Deus. Não é somente isso. A igreja ela demonstra através das obras, tá, irmão? Eu demonstro que eu amo os irmãos através das minhas atitudes. Eu demonstro que eu amo a Cristo através das minhas atitudes. Se eu amo a Cristo, eu amo meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu amo a Cristo. Tem gente que ama até o seu irmão. Tem até o amor no meu irmão. Mas não prova para Cristo que ele ama Cristo. Não prova. Porque as atitudes com os irmãos demonstram de uma coisa, mas com Jesus ele demonstra outra. Vive a fé da verdade. A fé que transforma, a fé que muda circunstância. Quero aqui deixar meu abraço a todos vocês. Amanhã nós vamos estar às 8 horas na nossa live aqui no Culto da Vitória. E eu quero deixar aí a conta 45522, ok? 45522, dígito 9.
agência 6065, conta corrente Itaú, tá? Conta corrente Itaú, então agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9, tá? WhatsApp para contato, para qualquer dúvida, 984 27 24 24, 924, Facebook Missões de Paz, Instagram AD Missões de Paz, Instagram @AD Missão de Paz, YouTube AD Missões de Paz. Curte, dá o like, comenta e compartilhe, viu? Deus abençoe. Quero agradecer do último culto da Missão de Paz. Nós tivemos bastante visualização. Quero agradecer àqueles que estão acompanhando as nossas Missões de Paz, a pastora Augusta, irmã Hélida, irmã Emily, com Missões de Paz em Mongaguá, irmã Eliane Miriam. A irmã Eliane Jacomete está à meia-noite, né, às 0 horas, com o projeto de oração. Irmão, compartilhe também todos os nossos trabalhos. E muito em breve nós temos mais boas notícias. Logo em breve a MP News, Missões de Paz News, né? É a rádio online, né? Glória a Deus. É a nossa web rádio. Glória a Deus. Muito em breve nós estamos acertando os últimos detalhes para nós soltar para vocês. Tem alguma palavra, tem alguma consideração aí ao vivo? Se tiver, tem várias? Puder me passar para me falar aí as considerações dos irmãos. O que é igreja? O que a igreja significa para vocês? Não, só mandaram a paz, irmão. Deixa eu ver aqui. Irmão Anderson, irmão Gerson, irmã Hélida. Glória a Deus, irmão Hector, Deus abençoe. Irmão Robson, a paz do Senhor, nobre amigo. Ô irmão Robson, Deus abençoe. Deus mora no meu coração e não paga aluguel, viu? Glória a Deus. Irmão Abner, paz do Senhor. Glória, Pai. Que bênção. Irmã Vanderleia, boa noite para vocês. Deus abençoe. A irmã Hélida também coloca lá as mãozinhas. Que bênção, estudo maravilhoso. Irmã Hélida coloca glória a Deus. A pastora Augusta, a paz do Senhor. Irmão Gerson, a paz do Senhor. Irmã Elizabeth, irmão Anderson, boa noite, pastor. A igreja de Deus, Deus abençoe. A igreja de Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Irmão, muito em breve nós vamos estar juntos. Vai passar essa pandemia aí e nós vamos estar a todo vapor. Tem mais algumas considerações? Eu acho que é somente por aí. Fica aí meu forte abraço a todos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esta pessoa. Quero orar, Senhor, por esta casa, por esse irmão, por esta igreja que está no lar. Papai de poder, por essa família que está no lar. Pai de amor, Deus de glória, eu te amo, te adoro em espírito e em verdade. Fica conosco, abençoa os teus filhos, Senhor, que está ouvindo, Senhor, o som desta microfonia. Pai de poder, aqueles que puderam ajudar, Senhor, na obra missionária, sendo um braço forte, Senhor, deste ministério, continua abençoando, que a tua mão forte possa ser sobre a vida deles. Pai de poder, esses, Senhor, que há, Senhor, aliança contigo para ser a tua igreja, em nome de Jesus, venha fazer coisas novas sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome de Jesus.